aqui ao nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira. Hoje nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios Diana Campos Brandão, ela que é veterinária e mestranda do programa de pós-graduação em alimentos, nutrição e saúde da Universidade Federal da Bahia. Diana, ela integra um importante projeto que investiga carne de sol, um dos alimentos mais tradicionais e simbólicos do Nordeste. A pesquisa busca compreender desde o processo artesanal de produção, passando pela regulação sanitária, pela qualidade físico-química e microbiológica do produto, até o seu valor cultural e potencial de indicação geográfica. Diana está realizando entrevistas com produtores, agentes reguladores e coletando amostras para análises laboratoriais, ampliando de forma significativa o entendimento sobre como a carne de sol é feita e como pode ser valorizada e protegida. É um trabalho que dialoga com tradição, segurança alimentar, economia local e patrimônio cultural. Diana, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Me diz uma coisa, o que é que motivou você a estudar especificamente a carne de sol dentro do seu mestrado? Então, foi uma oportunidade que a gente teve. Já havia essa ideia de trabalho na carne de sol junto à orientadora, mas acabou que a pessoa que iria fazer inicialmente fez sobre um outro produto nosso lá da região, que é a carne de fumeiro, e essa ideia ficou guardada e teve a oportunidade agora de se expandir junto com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Carne, né? Não sou eu, tem outras pessoas, outros alunos de mestrado, doutorado e alunos de iniciação científica e tecnológica também. Agora, por que a carne de sol, mesmo sendo tão tradicional no Nordeste, ainda não possui uma regulação sanitária própria? É uma boa pergunta. A gente fala que é o visível e invisível, né? Apesar de ter esse reconhecimento, às vezes parece que o poder público, né, não chegou a tomar atitudes, né, ações para regularizar esse produto, né? Algumas indicações seja pelo produto ser artesanal e a maioria das nossas legislações, das normas, elas foram criadas inicialmente aqui no Brasil para grandes indústrias, né? Que é o RISPOA, que nós chamamos, de 1950, ela só teve atualização em 2017, que foi a partir daí que começou a se falar sobre a questão dos pequenos produtores, né? Então, eu acredito que talvez seja por isso. E essa falta de regulação, ela ameaça o nosso produto, a carne de sol? Sim, de alguma forma, sim. Porque acaba não tendo, algumas vezes, políticas públicas, né, voltadas para o produto. Muitas vezes não se pode fiscalizar por falta dessa regulação, são utilizados alguns regulamentos similares, de produtos similares, mas não da carne de sol em si, porque não tem nem a descrição pelo Ministério do que é a carne de sol, né? Então... Nos seus trabalhos de campo, o que é que você tem observado sobre o fazer tradicional da carne de sol? A gente percebeu que já existem algumas diferenças entre as regiões, porque também existe diferença entre o que é utilizado, né? Por exemplo, no Piauí, o pessoal utiliza mais para Maria Isabel e paçoca, que são pratos típicos na região. Maria Isabel, no caso, é um prato, é? É um prato, é um arroz com carne de sol, e a paçoca que vocês conhecem aqui, lá na Bahia não é tão conhecida, né? Que aquela carne que antigamente era no pilão, e em alguns lugares hoje faz com triturada, né? Mais ou menos isso. E no caso, essa pesquisa você realiza em vários estados? Sim, a gente é uma pesquisa a nível nacional, com foco no Nordeste, em 4 cidades já reconhecidas como cidades da carne de sol, né? Itororó, na Bahia, que fica mais ou menos no sul da Bahia, Campo Maior, no Piauí, Picuí, na Paraíba, e aqui em Caicó. Existem similaridades entre essas cidades ou não? Ou cada um produz da sua forma? Tem algumas pequenas diferenças, né? E eles falam também da parte de como era antes, de como é agora. A maior diferença que eu percebo é no Piauí, por conta que é uma carne que fica mais fina, mais seca. O pessoal expõe na beira da estrada, né? E utiliza algumas madeiras para poder abrir essas carnes, né? Para secar.
E a temperatura de lá também, que consegue ser maior do que a daqui de Caicó. Como é que esses produtores escolhem o animal, realizam a salga e definem o ponto ideal da carne? A sua pesquisa vai também chegar a esses elementos? Sim, sim. Então, a escolha do animal, tem alguns intermediários que fazem esse processo e outros vão diretamente no produtor. Hoje em dia até o WhatsApp facilita, né, essa questão. Alguns dão a preferência por animais mais gordos, vai depender da região também. Por exemplo, lá em Tororó, o pessoal prefere novilhas, não trabalha muito com animais adultos. Já nas outras regiões, eles já trabalham com animais jovens e adultos. Eu vi que você também está coletando amostras para análises laboratoriais. O que é que exatamente está sendo investigado nessas amostras? O que vai ser investigado? Então, vão ser investigados vários parâmetros. Lá em Tororó já foi feito, já começou a análise, né? Ainda não foi finalizada. A gente pegou tanto a carne recém-produzida quanto a carne congelada, que foi para verificação de umidade, atividade de água, a quantidade de sal utilizada e a questão do aroma, né? Também, que a gente fala os voláteis, né? Que tem mais a ver com o sabor. Além disso, a questão microbiológica. Aí nos outros estados, né, incluindo aqui em Caicó, a gente, no Rio Grande do Norte no caso, a gente está querendo fazer essa comparativa, tanto dentro do próprio município quanto entre uma cidade e outra que está sendo pesquisada, né? Esses resultados, eles podem ajudar os produtores a melhorar ainda mais a qualidade da carne sol? Sim, sim, com certeza. E também, além de melhorar a qualidade, essa questão que algumas vezes algumas pessoas falam que é muito salgada, algumas têm a cultura já de lavar a carne, ou quando a gente vai preparar, né? A gente tem que lavar, que chama lavar a carne, né? Seria tirar o excesso de sal, que por questão de saúde hoje tem... Inclusive eles falam que os consumidores pedem para reduzir um pouco esse sal, mas aí vai depender também da forma de cada um fazer. E outras questões vêm em relação a evitar a carga microbiana, né, que a gente fala, evitar a questão de bactérias, fungos, então vai ajudar muito nesse sentido, né, também. No eixo que trata da regulação, quais são os principais obstáculos enfrentados pelos produtores e pelos órgãos fiscalizadores? Pelos produtores, eu acredito que seja ou a falta de matadouro, né, ou a existência deles em condições precárias, ou que ainda não tenha condições suficientes para se receber um selo, né. Às vezes tem até um veterinário, mas ainda não tem um selo porque ainda faltam questões estruturais. Ou seja, nós temos um matadouro muito precário, então isso infelizmente prejudica nessa questão da regulação? Sim, sim. Enquanto a gente não tiver matadouros ou frigoríficos que atendam realmente à legislação, que tenham câmara fria, que a questão de abate com ar comprimido, né, que a gente fala para insensibilização do animal, alguns lugares ainda são abatidos no chão, né? Então, assim, são situações realmente muito precárias, que o certo seria aéreo. E tem as questões também de saúde do trabalhador, né? Em meio a tudo isso também. Você acredita que estamos perto de avançar para uma norma específica para a carne sol no Brasil ou vai demorar ainda um pouco? Eu acredito que a gente está no caminho, né? Talvez demore um pouco, né? A regulação em si, ela pode ser criada, mas para ela ser implantada, ela precisa ter o mínimo da oferta de estrutura e de pessoal nas regiões, né? E essas regiões que têm esse potencial para indicação geográfica que a gente fala, né? Que já tem esse reconhecimento da carne sol, ainda pecam muito nessa parte do matadouro. O seu estudo também avalia a carne sol como patrimônio, né? Sim. Por que ela tem esse potencial cultural tão forte no nosso Brasil? Ou no nosso Nordeste, aliás? Porque ela tem um potencial tão forte? Porque é uma pergunta que eu já fiz, por exemplo, até ao Ministério, né? Onde é que vocês sabem qual restaurante regional, ou restaurante do Nordeste em geral, e ainda inclui os bares, que não tem a carne de sol? Que não é ofertada difícil, carne né, de sol. encontrar um que não tenha, né? Então, assim, a gente acredita no potencial também, porque é um produto altamente reconhecido,
né? E tem gente que fala até que no exterior, tem gente que vem do exterior querendo comprar a carne e às vezes não pode levar por falta de selo, né? E esse reconhecimento é notório, principalmente aqui no Nordeste, e o pessoal do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e do Norte, quando vem para cá também, para o Nordeste, também procura para esses produtos. E interessante que em alguns municípios do nosso Nordeste, por exemplo, até no próprio nome tem a carne de sol. Você é de onde? Sou de Caicó, a terra da carne de sol, né? Sim. Você acha que a gente precisa tratar a nossa carne de sol com mais profissionalismo, deixar um pouco do amadorismo de lado? Eu não sei se seria a palavra profissionalismo, né? Porque ele seria um profissionalismo, mas podendo ainda permanecer de forma artesanal, que a gente chama, né? Porque também fica tudo na indústria. Às vezes essas regiões, por exemplo, aqui em Caicó, em Picuí, às vezes o pessoal não abate um número enorme de animais, cada produtor. São pequenos produtores que têm pequena quantidade de animais ou que compram aos poucos os animais para o abate, né? Até pela região aqui, que é muito seca, também às vezes até a criação às vezes dificulta essa situação, né? A carne de sol ela pode se tornar no futuro uma indicação geográfica? O que é que falta para isso acontecer? Sim, acredito que nessas 4 regiões elas têm características únicas, né? Que conferem um sabor e o saber fazer específico de cada local, que também pode ser unido, né? Não precisa ser necessariamente, apesar de levar o nome Caicó, pode envolver, deve inclusive envolver todos ao redor. Por exemplo, vocês têm aqui o Seridó, né? Mas levar o nome de Caicó por já ter essa fama, no caso de Picuí, levar o nome de Picuí e nas outras cidades também, podendo abranger, sendo que faça de forma semelhante ao que faz com o nome que é dado. No né? caso, a indicação geográfica seria individualizada, Caicó teria a sua, Picuí teria a sua, seria uma indicação para o Nordeste todo? Eu não sei informar se é possível uma indicação para o Nordeste. Né? Pelos estudos seriam, eu acredito que pela questão da indicação geográfica, da fundamentação da indicação geográfica, teria que ser um para cada um. Até porque a forma de fazer são diferentes, né? Então seria a carne só de Caicó, a carne só de Picuí, sim, é isso? Exato. Claro que a sua intenção aqui jamais, eu acho que não será essa, mas até por questão de curiosidade, né? Você também deve ter conhecido a carne só de Picuí, já ou ainda não? Já conheci dos 4 estados. Existe uma rivalidade aí entre Picuí e Caicó, né? Os nossos irmãos paraibanos, quero muito bem os nossos irmãos paraibanos lá de Picuí, dizem que a carne só de lá é melhor do que a daqui diz que a de Caicó é melhor do que a de Picuí. Existem elementos diferentes nessas duas carnes de sol? Existe, apesar que entre as 4, acredito que seja onde há maior semelhança, né? Que diz que antigamente até envolvia nas esteiras, né? Da palha de carnaúba, que conferia um sabor especial. E hoje ambas têm mudado um pouco esse processo. Mas essa briga existe em todo lugar, viu? Não é só aqui, não. E Tororó também briga com outros municípios? Tem, também? porque eles têm as cidades vizinhas, né? Que é Firmino Alves e Tapetinga. E aí fica quem fez primeiro, tem essa outra questão também. Agora, como é que essa sua pesquisa ela pode contribuir para fortalecer a economia local desses municípios, por exemplo? Então, eu acredito que a gente acaba fazendo um burburinho, assim, né? Provocando os órgãos públicos, junto com, acho que é uma consciência dos produtores, da importância deles, né? Em todo o processo. Quando eu falo produtores aqui agora, eu estou falando desde a criação, passando para quem faz o abate, até que produz e comercializa, né? Eles podem, essa questão aí, como é que eu posso falar? Juntando, né? Eles podem se unir, né? Por exemplo, os produtores se unindo. Trocar experiência. Aqui, também, por né? exemplo, existe associação, né? Que já tem mais de 30 produtores trocando experiência também. E quanto mais fortalecer essa associação, incluindo pessoas de dentro e de fora do mercado da carne, né? Tem os açougues, tem os supermercados e todos os outros setores que participam, né? Ele ganha mais força, tanto para conseguir políticas públicas, para recursos, né? Para carne de sol, quanto para
A questão da indicação geográfica. Para a indicação geográfica precisa ter uma associação ou uma cooperativa, né? Diana, para o consumidor, quais seriam os benefícios de uma carne de sol regulada e valorizada? A saúde, né? A saúde. Diminuir os riscos, né? Minimizar os riscos para a saúde. Quando a gente fala em carne, né? Apesar de ser considerado baixo risco pela classificação que envolve a vigilância, apesar que não é a vigilância que escolhe essa classificação, é um risco muito grande. Por exemplo, é difícil. Dentro da área da saúde, não há muitos estudos, por exemplo, das doenças veiculadas por alimentos. Porque muitas vezes a gente tem uma dor de barriga e não vai ao médico, né? Então, há uma subnotificação dessa questão. E diminui os riscos mesmo de doenças. Você citou que aqui em Caicó, e nós temos conhecimento disso, existe uma associação da carne de sol de Caicó, porém ela é muito centralizada aí no mercado da carne, né? Seria interessante que outros produtores se associassem, participassem desse processo associativo? Sim, com certeza. Não só os produtores, por exemplo, açougues, né, supermercados, como toda a cadeia, os criadores dos animais e o pessoal do matadouro também, os magarefes, né, machantes. Seria muito interessante. Depois de conhecer de perto os nossos produtores, órgãos reguladores, métodos de produção, o que mais lhe surpreendeu nessa sua jornada? Aqui em Caicó? Eu acho que essa união aqui, essa questão de já ter uma associação, né, é uma coisa que me chamou a atenção comparado com outros lugares. O mercado da carne está revitalizado, né? Algo que eles já brigavam há bastante tempo, mas também as condições do matadouro, que precisa melhorar, ter uma visão urgente, né? É uma questão que tem que ser pautada, e eles relatam, né? Muitos relatam, não só os produtores, né? Mas muitos relatam que já é uma questão antiga daqui e que precisa ser urgentemente revitalizado, né? Na verdade, precisa ser construído novo, né? Sua pesquisa se encerra por aqui ou tem um próximo passo? Nesse momento, em questão de visita a campo, encerra aqui em Caicó. E qual o próximo passo agora? Agora é a parte do papel, né? A gente escrever das devolutivas também para os estados que eu passei, né? O que a gente chama os relatórios. E para também, que eu sou bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa, da FAPESB, né? Lá da Bahia. Ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Carne e a UFBA também. E a sociedade, né? A gente vai agora escrever artigos para publicar e poder divulgar isso. Aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, o ouvinte lhe questiona. Queria saber da entrevistada se com a refrigeração da carne salgada, a verdadeira carne de sol não chegou ao fim. Em 78, quando se chegava à Feira Livre, próximo ao açougue público de Caicó, o cheiro de salmoura e agora nada. Essa mudança no processo pode ser ruim para a carne de sol? Eu acho que é o avanço, né, da tecnologia, né? Tem essa questão, a gente até pensou em estudar essa questão da esteira, porque lá na Bahia a gente não ouvia falar dessa questão da esteira e nem havia encontrado documentos que falavam sobre isso, que falam que a esteira conferia esse sabor, né? A forma que era embalado e colocado no mercado. Mas eu acredito que também, como consumidor, a gente também tem que pensar na saúde pública, né? Nas questões que antigamente, quando era feito isso, muitas vezes não tinha refrigeração. Então, a gente hoje tem um avanço da tecnologia, que a gente tem essa questão da refrigeração, que alguns falam que faz modificação, mas tem gente que diz que já descobriu também uma forma de deixar a carne saborosa, né?